Vamos agora ouvir a voz de Deus? Vamos abrir a palavra do Senhor. Quem quer ouvir a voz de Deus? Amém. Toda a igreja. Vamos abrir aí em Mateus capítulo 7, versículo 24. Dentro desta temática, benefícios das provações, iremos falar sobre integridade entre a prática, entre a fé e a prática. Aquilo que eu creio, eu falo, eu faço. Aquilo que eu creio, eu sou. Nós não somos crente camaleão, não é verdade? Está aqui na igreja, amém, aleluia, glória a Deus. Depois quando sai ali na porta da igreja, só as misericórdias. Só as misericórdias. Não pode. O cristão, ele tem integridade na sua vida. Vamos aprofundar, vamos ampliar o tema e também falar com mais profundidade. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim o Senhor Jesus, na sua aplicação ao Sermão do Monte, vem aí no versículo 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, caiu. Transbordaram os rios, sopraram os ventos. Diz a palavra que deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos ouvir a voz de Deus, que esta palavra edifique a tua alma. Pai eterno e amado, estar no altar da igreja e ministrar a tua palavra é a maior honra que um homem pode ter. Ser um mensageiro, um porta-voz, um evangelista, um pregador, como aquele que foi aos campos semear a semente. Ó Deus, é estar incumbido, é estar chamado da maior causa da humanidade, a maior causa e a mais urgente e a mais importante, é tirar pessoas das trevas para a luz. E aqueles que estão na luz devem ser preparados, devem ser equipados, devem receber os paramentos desta armadura, a armadura de Deus. Deve ter o escudo da fé, a espada do Espírito, deve saber usar, ó Deus, as armas espirituais, porque estamos num combate, é o combate da fé, é a luta pela fé evangélica, para que possamos edificar uma casa solidamente assentada, e estarmos preparados para o dia mau, e assim vencermos tudo, sabendo, ó Deus, que és Tu, o Deus de toda graça, que nos capacita para que possamos viver em obediência e assim cumprir a Sua vontade. Queremos então, ó Pai, aqui ouvir a Tua voz, saber mais da Tua palavra, exercitar os nossos músculos espirituais, estarmos firmes, pois, no Senhor. Em nome de Jesus oramos. E amada igreja de Cristo, presencial e online, diga amém, amém, amém. Obrigado, amado irmão. Família amada, povo de Deus, aqueles que são pedras que vivem, assim como Jesus disse: bem-aventurados sois, Simão Barjonas, porque não foi o carne e sangue, foi o Pai que te revelou. Tu és Pedro, tu és uma pedra pequena, e sobre esta pedra, a pedra maior e angular, a pedra de esquina,
poderá edificar a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a vida da igreja. Então, pedras vivas, santos e preciosos de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Este é um dos temas de grande relevância para a igreja de Cristo, tratar dos benefícios em tempos de aflição, porque isto nos leva a olhar a vida sob a perspectiva de Deus, e a perspectiva de Deus é a perspectiva bíblica. Lembra que Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, como poderemos entender que momentos difíceis, problemáticos, venham a cooperar para o nosso bem? Esta é a proposta que nós temos assumido com responsabilidade e Bíblia, para que possamos preparar a igreja para os dias que vivemos. São dias de apostasia, são dias difíceis, em que os homens são mais amigos do mundo do que amigos de Deus. São egoístas, são avarentos, jactanciosos, irreverentes, insensatos. Então, no meio disso tudo, amado, a obra de Deus continua a ser desenvolvida. No meio de qualquer circunstância, Isaías, o profeta, diz que ele tem o seu caminho no meio da tormenta. Nós, seres humanos, temos a imaginação limitada e achamos que as condições precisam sempre ser as mais favoráveis para que as coisas andem. Temos a imaginação que tempos de dificuldades paralisam a vida. Na verdade, é o contrário, amado. Temos muitas das vezes que ter mais cuidado quando a coisa está muito bem, porque a tendência é você parar, engordar e você sabe. Agora, quando a coisa está na luta, amado, como disse um provérbio, se não me engano, não sei se é árabe, que diz que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Então nós precisamos de estar sempre alertas, para não cairmos nesse equívoco de permitir que tempos de maré baixa, tranquila, nos enfraqueçam. Precisamos estar avaliando, portanto, os benefícios das provações, e assim caminharemos com uma vida alinhada à vontade de Deus. Então precisamos considerar, de forma à guisa de introdução, algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, as provações são compatíveis com a fé cristã. É uma incongruência achar que ter provações na vida e ser cristão é alguma coisa errada. Tá, tem alguma coisa de errado. Você é cristão e está debaixo de provação, tem alguma coisa errada nisso aí. É um equívoco pensar nisso. A verdade é o contrário, amor. Então é extremamente compatível, normal, as provações e a vida cristã, a fé cristã. Note comigo que quando a palavra de Deus, o livro sagrado, aborda a questão das várias provações, por exemplo, no livro de Pedro ou no livro de Tiago, essas várias provações que a palavra de Deus aborda, a palavra está se dirigindo a quem? Aos irmãos da fé. Não está se dirigindo aos pagãos, aos idólatras, aos adoradores de Satã. Não, está se dirigindo aos crentes. Está dizendo à igreja de Jesus sobre as várias provações. Então, amados, não é o cristão e a nossa vida em Cristo não é posta numa redoma de vidro blindado. Certamente pessoas entre nós pegaram Covid-19.
outros partiram para o Senhor. Quem aqui conhece alguém que partiu para o Senhor de Covid-19? Olha aí, praticamente toda a igreja. Então não podemos gerar uma falsa expectativa, que na verdade seria um despreparo para a pessoa, dizer, olha, você está aqui numa redoma de ouro, um vidro blindado, nada vai acontecer nunca na sua vida. Aí a pessoa está naquela fé, pensando desta maneira, aí quando vem um Covid-19, quando vem um problema, ela está despreparada. Então, pense comigo, podemos e devemos crer no melhor, mas devemos sempre estar preparados para o pior, preparados para a luta, preparados para a guerra. A pessoa diz assim, bispo, o irmão é pós-tribulacionista ou pré-tribulacionista? Ou seja, o bispo acha que nós seremos arrebatados antes da tribulação ou depois da tribulação. Eu creio, à luz do contexto bíblico, toda a palavra de Deus, que nós iremos entrar na tribulação. Iremos viver a grande tribulação. O anticristo vai se manifestar. E então Cristo Jesus voltará. E glória a Deus, será inaugurado o reino eterno. Então, eu crendo desta forma, eu estou preparado para entrar na tribulação. Ora, se eu prego aqui um pré-tribulação, fica tranquilo, amado, bota as barbas de molho, você não vai estar aqui. Aí vem a tribulação, a igreja está, a pessoa está nos maus lençóis. Aí vai ter que rever a sua teologia toda para começar a estar preparado para o dia da tribulação. Então, amado, para o dia mau. Então, esteja preparado para a tribulação, para a grande tribulação, para anticristo, para o que for, amado. Se tiver que botar a cabeça na guilhotina, a gente coloca. Deus vai honrar a igreja de Cristo. Quer pela vida, quer pela morte. Então, este é um pensamento que traz, quando a Bíblia aborda, maturidade e fortalecimento para o cristão. Sabendo que nessa provação da fé, o valor da tua fé é confirmado. A tua vida é fortalecida. E jamais o Senhor irá te desamparar, amado. Jamais. Jamais. Nem mesmo no momento da morte. Nem mesmo. Todos os momentos da vida, a fé cristã nos diz, Deus está comigo. Você lembra quando Davi disse... É interessante, às vezes, alguns pregadores dizem, não, você nunca vai passar por um problema. Aí depois vai lá e cita Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Como é que você prega que o cara nunca vai passar por problema, e depois você cita Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte? Até onde eu entendo, o vale da sombra da morte é problema. Sim ou não? Então, aí vamos citar biblicamente, a fé cristã diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Deus é maior que a provação. Deus é maior do que esta luta que você está vivendo. A tua fé não é de vidro, amado. A tua fé é poderosa em Cristo Jesus. Então as provações são compatíveis com a alegria. Amado, a alegria do Senhor nunca será tirada da tua vida. Eu recebo esta palavra. A alegria do Senhor há de ser a tua força no dia da provação. Jesus disse, a profeta Jeremias disse, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. Meu amado, que esta paz, esta alegria do Senhor, esta prosperidade, esta eusébia, seja uma constante na tua vida, amado. A alegria do Senhor será renovada diariamente na tua vida, eu recebo em nome de Jesus. Inclusive, ao observarmos a grande nuvem de testemunhas, como nós ouvimos sexta-feira. Há uma grande nuvem de testemunhas. Quando eu olho e penso assim, gente, Daniel foi jogado na cova dos leões. Diz que Deus enviou um anjo. E quando o leão abriu aquele bocão, Daniel o que fez? Chupa uma bala house. Teu bafo está muito grande. Deus fechou a boca daquele leão. Aí quando chegou o rei Dario, disse assim, Daniel, dar-se-ia ao caso que o teu rei
a quem tu continuamente serve, poderia ter te livrado da boca dos meus leões. E ele esperava, sei lá, o leão dar uma rugida. Estou de barriga cheia. Manda mais uma carninha aí. De primeira, essa aqui é picanha Wagyu, é maravilhosa. R$600 o quilo dessa carne. Deus seja louvado. Só que lá de dentro vem uma voz de Daniel e diz: ó rei, o meu Deus enviou um anjo e me livrou da boca do leão. Deus seja louvado. Então poderá ser que alguém esteja diante de uma cova de leões, até aí dentro um anjo de Deus estará presente na tua vida, amado. A mão de Deus. Então que a tua alegria se renove. Quando você pensa que Deus está agindo, que Deus está no controle, a alegria é ultra circunstancial. A alegria é sobre as circunstâncias. Você não é alegre simplesmente porque alguma coisa boa aconteceu. Você é alegre no Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo disse diversas vezes: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque se você pautar a sua alegria em coisas humanas, simplesmente nas coisas passageiras, as coisas terrenas, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Agora, se a tua alegria tem a base eterna, se a tua alegria está no Senhor, meu amado, em nome de Jesus, ninguém vai arrancar a tua alegria no Senhor Jesus Cristo. A tua alegria vem de Deus. Diga: eu recebo esta palavra. Então, ao invés de nos render à tristeza, ao invés de nos rendermos à murmuração, a palavras que não edificam, tenhamos uma atitude de imensa alegria ao passarmos por diversas tribulações. Foi o que o Tiago disse. Tá bom? Tendes por motivo de toda alegria o passados por várias tribulações. Olha que no meio dessas tribulações, já viu aquela coisa que diz assim: e deu uma de doido. Cara, deu uma de doido. No meio das tribulações, meu amado, você começa a cantar e pular de alegria, amado. Mas isso vai vir do Senhor no teu coração. Quando você perceber a tua alegria em Deus, você vai dizer assim: gente, tem coisa melhor do que ter Jesus. Tem coisa melhor do que ter a aprovação de Jesus. Tem coisa melhor do que ter a suficiência que vem de Jesus. Tem coisa melhor? Não tem. Então receba esta alegria renovada na tua vida, amado. A aprovação também é compatível com a paz. Porque a nossa paz é a paz que diz a palavra do Senhor, que excede todo o nosso entendimento. O Senhor diz assim: bispo, se eu pudesse eu me livraria da ansiedade, se eu pudesse eu jogaria fora. Compreendo. Também já vivi e sou tentado todos os dias a viver ansioso. Mas há uma promessa de Deus que eu preciso receber, e eu recebo para a minha vida e você para a tua. Quando Jesus diz, duas passagens importantes. Primeiro, Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Amado, no meio disso tudo, a paz de Deus continua governando o teu coração. Depois Paulo disse: não andeis ansiosos em coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E qual é o resultado? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aí ele diz: por isso, amados, tudo que é verdadeiro, tudo que... Aí ele vai, é tipo processo, código do processo penal. Tem o código e tem o processo penal. Tem o código aqui que diz, isto é uma realidade, é o código, a paz de Deus vai exceder. E qual é o processo? Processual, direito processual. Como é que vai acontecer? Por isso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e vistes em mim, isso
praticai, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, eu creio, eu penso, eu falo, eu oro, eu pratico, olha aí o processual acontecendo, e a paz de Deus continuará perfeitamente na tua vida, amado. Então, isso é um processo de amadurecimento, de disciplina, de crescimento, de atenção aos precedentes, às jurisprudências. Você imagina Abraão, amado, a saia justa de Abraão, quando Deus disse a Abraão: sim, papai, dá-me o teu filho. Que é isso, Senhor? Sim, vai lá e oferece. Abraão não podia olhar para alguém: ah, não, mas isso já aconteceu, e Deus foi lá e ressuscitou. Não, isso já aconteceu, Deus enviou um anjo, deu a provisão. Não tinha acontecido, ele era o primeiro. Ele era o primeiro. E diz que pela fé esse homem obedeceu a Deus, e Deus deu a provisão para ele. Ora, hoje, quando acontece conosco, Jesus disse: olha, bem-aventurado você que deixou casa, pai. Uma palavra missionária: deixou terra, casa, pai, mãe, irmão. Bem-aventurado, vai receber tudo em dobro. Mas você olha aí para os precedentes, para a jurisprudência. Paz de Cristo no teu coração, amado. Deus está no governo de todas as coisas na tua vida. Então as provações também são compatíveis com a esperança. Por quê, amado? Porque as lutas e as provações e as tentações e as tribulações são passageiras, mas a promessa de Deus é eterna na tua vida. Então eu tenho esperança, como nós cantamos aqui: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está para sempre, sempre Ele está vivo, amado. Então a tua esperança está em quem? Nele. A provação tem início, meio e fim, e Jesus é eterno, amado. A provação começou e vai terminar, e a promessa de Deus vai permanecer sobre a tua vida. Então você tem esperança. Só não mais teríamos esperança se Cristo estivesse no túmulo. Só não mais teríamos esperança se não tivéssemos um Deus vivo. Mas enquanto Cristo Jesus é o Deus eterno que vive e reina para todo sempre, amado, a nossa vida está nas mãos do Senhor, amado. Então, nós vamos passar pelas tribulações com esperança e não ficaremos presos a ela. Eu recebo esta palavra. Tu não ficarás, porque às vezes a sensação é que há pessoas 5 anos, 10, 20, 30 anos, o mesmo problema de gênio. Tem pessoa que já, vou brigar. Chama na igreja pessoas assim, você se lembra, né? O cara chega, vamos lá, cadê? Aí diz: chegou aquele irmão perigoso. Vem o irmão perigoso, vamos lá, cadê? Não preciso falar mais nada. Então, amado, parece que 10, 20, 30 anos a pessoa mantém o mesmo tipo de prisão na sua vida. Deus me livre. Eu quero estar cada dia crescendo em graça e conhecimento, sendo transformado de glória em glória, a própria imagem do Senhor Jesus. Isso me dá esperança, amado. Esperança que eu terei resultados diferentes amanhã. Esperança que terei vitórias diferentes amanhã. Esperança de que ao enfrentar o mesmo problema amanhã que enfrentei ontem, enfrentarei de forma diferente, com outra visão, com outra expectativa, outra esperança ainda maior, mais preparo, mais força, mais vitória, e Deus sendo mais glorificado na minha vida, amado. Em nome de Jesus. Então, se por um lado as provações são diversas, são variadas, são multiformes, a graça de Deus também é multiforme, amado. Para cada tipo de provação nós temos uma graça de Deus sobre nós.
A palavra diz que a graça de Deus é quanto basta. Então, se esta manhã você tem um nível 1 de provação, virá um nível 2 de graça para a tua vida, mano. Tem nível 3 de aprovação, virá um nível 4 de graça, porque onde abundou o pecado, onde abundou o mal, onde abundou a derrota, onde abundou a vergonha, onde abundou a queda, superabundou a graça de Deus sobre a tua vida. Glórias a Deus. Então, ovelhinha amada, as provações também são compatíveis com a ação de Deus em nossas vidas. Porque a ação de Deus visa o nosso aperfeiçoamento e fortalecimento. Para quê? Para que a nossa vida seja bem fundamentada, para que a nossa mente seja bem definida, para que o nosso caráter seja provado e aprovado por Deus. E desta maneira, o valor da nossa fé transpareça a todos, a vida espiritual seja enriquecida em todas as suas dimensões. A altura, profundidade, largura, o comprimento, todas as dimensões do amor de Deus. E assim, amado, viverás debaixo da convicção da graça de Deus. As atitudes serão coerentes com a palavra, os pensamentos serão coerentes com a palavra, as palavras ao sair da boca estarão em concordância com a palavra de Deus, porque há maturidade, porque há compreensão que tribulações e a ação de Deus são compatíveis, é normal. E os músculos vão se fortalecendo, e a tua vida vai se transformando. Às tantas você diz, gente, quando eu era menino, sentia... Você já viu a pessoa quando tem, alguns estudos mostram isso, não me recordo o nome técnico, mas uma pessoa teve lá um problema cardíaco, teve um infarto, foi à beira da morte. Algumas pessoas depois disso, teve uma dorzinha no dedo mindinho, já acha que está morrendo. Estou tendo infarto. Mas por que não? Mas está doendo. Meu dedinho mindinho. Por que, amado? Porque não amadureceu, não cresceu, ficou presa naquele infarto que teve lá atrás, deixou de criar músculos espirituais, não avançou. Amado, eu quero declarar em nome de Jesus que você é mais do que vencedor em todas as coisas, amado. Você, quando enfrentar alguma coisa que enfrentou lá atrás, vai fazer com mais força, autoridade, com o poder de Deus, a alegria do Senhor, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Farás com a maturidade da fé cristã e vai dizer assim: estou muito mais capacitado. Estou mais capacitado para manter-me firme, porque a questão de manter-me firme, claro, é uma obrigação, é um chamado, mas a pessoa se mantém firme, capaz de se manter firme, não por uma mera pensamento de obrigação teológica, mas Deus me faz me manter firme. Eu aprendi com Deus a saltar as muralhas, eu aprendi com Deus a desbaratar exércitos, eu aprendi com Deus a ter os meus dedos preparados para a guerra, minhas mãos para a batalha, e eu posso dizer: vejo com alegria os malfeitores que contra mim se levantam. Ou seja, isso não é uma mera obrigação mental, psíquica, mas isto é uma preparação que o Espírito de Deus faz, é uma capacitação da graça de Deus na minha vida. Veja que isto é a genuína graça de Deus, em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Diz assim a palavra, página 1609: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Amado, ao humilhar-se, não se humilhe perante as provações, humilhe-se perante a poderosa mão de Deus. Coloque-se de joelhos diante de Deus. Versículo 6, 1 Pedro 5,6: para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Olha aí o kairos, o tempo de Deus, tempo oportuno. Lançando sobre Ele
toda a vossa ansiedade. Porque Deus tem o quê? Ele tem o quê? Cuidado de vós. Diga aí, Deus cuida de mim. Eu acredito, esta é uma boa confissão, amado. Deus cuida de mim. E se Deus cuida de mim, como é que vai ser a minha atitude na vida? Vou me embriagar, vou ficar cheio de medo, vou ficar aterrorizado, os nervos à flor da pele, sentir uma dor no dedinho mindinho, já acho que tenho a pior doença do mundo. É isso? Não. Ele diz, sede sóbrios e vigilantes. Aí agora, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando um desavisado, para quê? Devorá-lo. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Versículo 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, olha lá, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que o quê? Esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Diga aí um glória a Deus bem alto, amado. Você que está no meio de um sofrimento, você que está no meio de lutas, se o inimigo está ao derredor procurando alguém para devorar, não será a tua vida que ele vai devorar, porque você não é um crente desavisado. Não será a tua vida que ele vai devorar, porque você vai se manter sóbrio e vigilante. Não será a tua vida que ele irá devorar, porque você se humilhou perante a poderosa mão de Deus. Você está em oração, você está em busca constante da palavra, você está resistindo firme na fé. Pois eu vou lhe dizer, Deus é poderoso para usar essas circunstâncias a teu favor. Deus é poderoso para reverter a maldição em bênção para a tua vida. Deus é poderoso para acabar com o veneno da serpente e dizer para a tua vida que esse veneno seja transformado em antídoto para a glória de Deus. Você sabe que o antídoto ele é feito do próprio veneno. Pega lá, a cobra picou. Pô, qual é a cobra? É aquela venenosa, surucucu, aquela, pega lá, faz o antídotozinho. Amado, que venha o antídoto sobre a tua vida e que você viva de forma destemida neste mundo, amado. Chega de viver amedrontado, acuado, sabe, esquivado, sempre pisando em ovos, cheio de medo, de intimidações, prisões na alma. Isso é quem não sabe que provações são naturais, que Deus está conosco, que Deus nunca vai nos abandonar, que Ele nos fortalece. Ele entra no deserto conosco, Ele entra na fornalha ardente conosco, Ele está com o seu anjo dentro da cova dos leões, Ele abre o mar vermelho e passa com o seu povo, e Faraó fecha o mar em cima dele. Ele é o Deus que guia, que cura, que salva, que liberta, que faz. Não tenhas medo, Deus está no controle da tua vida, amado. Viva em paz. Então, nas provações diante de ti, não estranhes o fogo, quando um fogo de um sofrimento vem a arder. Não estranhes. Quando diante da tua vida questões se levantarem, nós somos transformados por Deus em um povo especial, um povo peculiar. Somos o povo de Deus, mas não somos um povo sem aflições. Deus nunca disse que ao nos transformar em povo seu, de propriedade de Deus, não passaríamos aflições. Nunca disse isso. O maligno em campo sobrenatural jamais poderá te tocar. Diga glória a Deus por isso, porque Deus é maior. Mas nesse mundo passais por aflições.
O maligno só poderá agir em alguma área na tua vida se você der lugar a ele. Se você estiver com as brechas fechadas, ou seja, se a tua prática de vida estiver em conformidade com a fé, não poderá agir. Então, o fogo de um sofrimento, ele pode arder na vida por algumas razões. Primeiro, porque nós queremos viver piedosamente. Ou seja, meu foco de vida, minha oração, estão voltadas para que as práticas da minha vida estejam de acordo com a minha fé. Para que não venha a ser desqualificado tendo pregado para outros. Então, porque eu quero viver piedosamente, porque eu quero viver como um pregador, como eu quero viver como um cristão, como eu quero honrar a fé, devo saber, serei perseguido. Todos nós, isto é mandamento. Todos aqueles que será perseguido, com perseguições. No momento que você falou que é cristão, deu seu testemunho, os olhos grandes, vamos botar o olho nele, vamos ver. Negocinho que for, já, você sabe, já vem chumbo grosso. Sofrimento pode arder, o fogo do sofrimento, por quê? Faz parte da nossa natureza humana passar tribulações. Jesus alertou seus discípulos dizendo: eu lhes digo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Em um versículo bíblico, Jesus mostrou que tribulações são compatíveis com a paz e com a alegria. Tenha paz, tenha bom ânimo, eu já venci o mundo. Diga glória a Deus por isso. Então, o fogo de um sofrimento pode arder também, porque provações que vêm da nossa pecaminosidade. Ou seja, muitos problemas, muitas aflições que nós enfrentamos foram criadas aonde? Foram criados no nosso tubo de ensaio do nosso pecado. O nosso pecado de estimação. Tem gente que ama um pecadinho, que esse pecadinho é maravilhoso. Bispo, eu gosto de comer lasanha. Eu poderia comer uma fatia de lasanha, mas eu como duas. Quando eu como 2 fatias de lasanha, aí eu já quero comer 3, bicho. Porque aí eu já vejo o queijo derretido, bicho. E quando eu já ia embora do restaurante, vem o bendito garçom me oferecer sobremesa. Aí eu como aquele pudim de leite com calda, bispo. Deus seja louvado. E como se não bastasse, tem que beber Coca-Cola para empurrar a comida. Aí quando comeu tudo, se deliciou, ainda falta o quê? Cafezinho. Só que o cafezinho não vem sozinho, sempre vem aquele biscoitinho. Aí você vira no garçom: gente, esse biscoitinho tá bom. Tem mais um, tem mais um. Aí vai 2 biscoitinhos. Aí vem aquela musiquinha: pá, tudo, pá, tudo. Toma, seja livre, não. Seja livre. Ora aí, amado. Seja livre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amado, é no nosso tubo de ensaio da nossa pecaminosidade que nós geramos muitos problemas. Aí depois vem diabetes. Depois vem pressão alta, colesterol. Olha essa provação do capeta. De quem? Foi o capeta. Eu pensei que tivesse sido aquela lasanha que você comia todo dia. Né? O diabo, Satanás está debaixo do meu pé. Tá bom, amém. Diga isso quando aquele leitão a pururuca estiver diante de você. Não caia. Repreenda o leitão a pururuca. Está repreendido. Então, pense comigo. Diz um teórico muito bom que nós podemos pecar ao falar, ao pensar, ao fazer ou deixar de fazer. Você sabe que as mulheres falam, às vezes, muito mais do que os homens, né? O homem fala 1000, a mulher quer falar 5000.
Só a misericórdia do Pai. Senhor, eu oro para que o Senhor reverta essa regra comigo, meu Pai, em nome de Jesus. Fala 1000 para cada um ali, tá bom, em nome de Jesus. Sabe que é, porque quem fala muito pode pecar mais, amado. Sabe, às vezes a pessoa está num projeto, amado, está lá diante do diretor da empresa, lá fazendo a apresentação do projeto, falou coisa direitinho, bom, termina, filho, termina, fala mais nada. Aí o bendito vai lá e fala um negócio, desmontou tudo, acabou, perdeu. Falou demais. Dominó, caiu tudo. Então, podemos pecar ao falar, isso gera problemas. Ao pensar, mas quantos milhões de pensamentos passam na cabeça? Amado, se todo mundo soubesse o que todo mundo pensa, só as misericórdias, amado. Que chegou aquela irmã na igreja, mais bonitinha, ela gosta de vir bonita para a igreja, gosta de vir arrumada na igreja. Então ela bota um sapato bonito, bota um cachecol, bota um negocinho maneiro, faz um cabelinho bonito. Aí a outra irmã olha assim. Eu não vou nem falar o que ela pensou, amado. Eu não vou nem falar o que ela pensou. Com certeza foi pecado. Então, ao falar, ao pensar, ao fazer também, muitas das nossas atitudes são impensadas, geram problemas. E ao não fazer, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nosso Código Penal prevê omissão. Tem alguém lá, morreu atropelado, você foi embora? Pode esperar xadrez. Omissão. Então esse tubo de ensaio do pecado gera problemas, gera provações. É o fogo de sofrimento que vem arder. E também compartilhamos dos sofrimentos de Cristo, assim como compartilharemos da glória na segunda vinda. Vamos, por exemplo, nesses 3 minutos finais, vem aqui comigo em Filipenses, antes da aplicação, Filipenses 1, 29. Olha lá como diz assim a palavra. Primeiro 27, ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. O que é viver de modo digno do Evangelho? É o tema de hoje. Integridade entre fé e a prática. Para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Diga amém por isso. Não temerei, em nome de Jesus, pois o que é para eles prova evidente de perdição, para vós outros é prova de salvação. E isto vem da parte de quem? De Deus. Amado, quando as provações se levantarem e os inimigos disserem assim: está vendo aquela provação que se levantou contra o irmãozinho? Prova evidente que ele vai cair, prova evidente que ele será envergonhado. Olha, amado, o que para os inimigos é prova de perdição, para Deus é prova de salvação sobre a tua vida, amado. Porque nesse problema tu verás a glória de Deus, nesse problema você será fortalecido, e quando tudo parecer perdido, você vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Olha, eu me lembro de um filme histórico, Coração Valente, se não me engano o nome do filme, falando de William Wallace, quando no final da vida ele está sendo torturado pelos seus inquisidores, e os caras estão rasgando ele está lá balbuciando. Sabe que aquele povo estava lutando pela sua liberdade, estava livrando para não ser um mero vassalo, estava lutando pela sua dignidade e a sua honra. E William Wallace estava lá lutando, aí pegou, e na hora da morte, que o cara está rasgando ele, e ele faz aquele balbucio, aí o seu tosquiador diz assim: peraí, para de rasgar ele, que ele vai pedir misericórdia, para a gente matar logo de uma vez e parar de torturar. E o cara dá aquele berro: liberdade! Todo mundo ouve. Eu fico arrepiado quando eu vejo isso. Você sabe de uma coisa, pá? É nessa hora da provação que o inimigo diz:
é prova evidente de perdição. Você vai abrir a tua boca e vai dizer: glória a Deus. Diga, amado, glória a Deus. Deus vai honrar a tua fé, amado. Diga aí para o teu amado: Deus vai honrar a tua fé, amado. Deus vai honrar a tua confissão. Aí ele diz: porque vos foi concedida a graça de quê? Padecerdes por Cristo. Olha aí, amado, a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, ainda agora ouvis que é o meu. Então, amado, se você está nesse combate, eu vou lhe dizer uma coisa: Deus vai honrar a tua vida, amado. É prova evidente de salvação, é prova evidente que o Espírito Santo de Deus repousa sobre a tua vida, repousa sobre o crente sofredor, com poder renovador. Olha, eu profetizo em nome de Jesus o poder renovador de Deus na tua vida. Deus não apenas salvou os seus servos, mas Deus também os fortaleceu. Deus não apenas salvou aqueles jovens da fornalha ardente de fogo, mas Deus passeou com eles no meio da fornalha ardente, amado. Eles estavam lá sendo queimados, mas não dobraram o joelho para Baal. Eles estavam lá dentro da fornalha, mas eles não trocaram a sua confissão. Eles estavam lá dentro da fornalha, mas eles não negociaram valores da fé. Eles estavam dentro da fornalha, mas eles não negaram a Cristo Jesus. Eles estavam dentro da fornalha, mas eles não duvidaram da graça de Deus, que é sobre graça. Eles estavam dentro da fornalha, e lá dentro eles estavam dizendo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu pastor, Jesus é o meu Deus. E lá dentro da fornalha Deus estava com eles. Aleluia. Então, amados, eu termino dizendo: ovelhinha amada, precioso do Pai, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Podemos até passar por sofrimentos, podemos até passar por tribulações hoje, mas teremos amanhã a glória de Deus em nossas vidas. Enquanto muitos somente se preocupam na glória hoje, mas amanhã terão que arcar com o sofrimento eterno. Então eu lhe digo, amado, foque naquilo que é eterno. Que as tuas atitudes de vida sejam buscar viver de modo digno do Senhor. Foque no que é eterno, no que é de Deus, na honra a Deus. Na fornalha, Deus estará contigo, e na eternidade te receberá em glória. Vinde, benditos do meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado. Que assim seja, assim diz o Senhor. Vamos dar uma linda salva de palmas.